GJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Câmeras abertas, microfones já liberados. Recebemos nesta manhã de quinta-feira no GJR Entrevista o prefeito Gilberto César. Bom dia, prefeito. Bem-vindo. Bom dia, Léo. Bom dia, Cabelinho. Muito obrigado aí pelo convite, né? De poder participar hoje aqui da entrevista. A gente às vezes não consegue, né, participar de todas as entrevistas, as pessoas têm muitas dúvidas, mas aí nós temos também os secretários, né, que aí eles nos representam e trazem as informações ou discutem também tudo que está em andamento dentro do governo, né? Não, é perfeito, né? A gente tem recebido os secretários, mas também é bom receber a visita do prefeito e também ouvir ele, né? Prefeito, vamos começar não digo nem mais polêmica, né? Porque não vou citar polêmica, mas o grande acontecimento das últimas semanas aqui, que foi a ação na igreja, né? Junto à igreja, na Praça da Matriz, em relação aos ambulantes, né? Eu queria que tu desse a tua percepção. A gente já conversou com o secretário Bus, conversamos com o diretor, o Márcio, né? Queria que tu desse a tua percepção sobre a ação e como que tu tem notado a receptividade da comunidade sobre essa questão que foi muito cobrada, né, do teu governo desde o início, né? É verdade. Na verdade, Cabelo, a gente tem sido cobrado, Canela, né, nos últimos anos, uns 10 anos no mínimo, sobre não ter mais espaço para irregularidades dentro do município. Seja qualquer pequena irregularidade ou uma grande irregularidade, para a cidade começar a se colocar, né, em ordem, né, por questão da coletividade mesmo, né, de respeito às pessoas que seguem as regras, né, para que todos sigam as regras. Então, nesse sentido, a gente, no plano de governo, a gente discutiu muito que teriam mudanças, né, dentro da cidade em termos de organização. Claro que isso impacta às vezes quem está acostumado a não seguir as regras, mas isso influencia a mudança, a requalificação de todo o centro urbano, né? São várias etapas de requalificação que a gente está buscando, mas tudo dentro da legalidade, respeitando as pessoas, respeitando, né, os povos originários, no caso, quando eles estavam fazendo algum tipo de irregularidade, mas aí a prefeitura ela tem que notificar, tem que conversar com os órgãos, e foi o que aconteceu, né? Assim como outros ambulantes, outros comércios ambulantes que não eram de povos originários também foram notificados e atenderam, né, a notificação. Muitos que estavam em calçadas e que não vendiam materiais sem procedência, né, sem nota, sem garantia, sem origem, foram notificados. Assim como os povos originários, só que os povos originários pressupôs reuniões anteriores, né? A prefeitura, através da secretaria responsável, que é a Secretaria de Fiscalização, eles fizeram reuniões com o MPF, fizeram reuniões com a Receita Federal, fizeram reuniões com a polícia, fizeram reuniões com os povos originários, fizeram reuniões com a FUNAI, né, para chegar num consenso, né, até inclusive foi oferecido um espaço, né, adequado para eles poderem comercializar e até daqui um pouco, junto com o MPF, aí criar uma condição de limitar um percentual de algum tipo de mercadoria ou de outro. Porém, não foi aceito. Eles não aceitaram. Em nenhum momento, E aí chegou o momento da notificação que a prefeitura fez para eles, depois de 7 reuniões, que após 30 dias a secretaria notificou eles, ela iria fazer possivelmente um levantamento, né, e uma operação, né, sobre a regularidade do comércio. E ali, por exemplo, na calçada da igreja, eles atrapalham até as pessoas com cadeira de rodas, os idosos, fica em cima do piso tátil, que é uma lei federal também, que dá o direito à pessoa com deficiência poder, né, ter acessibilidade. Ele não tem acessibilidade, porque as barracas ficavam em cima da acessibilidade. Além de que a mercadoria que estava sendo vendida não tinha uma origem, não tinha nota, não era artesanato, nunca foi artesanato, nem 1%, nem 0,5% era artesanato, era 100% comércio de mercadoria que não tinha origem. E detalhe, valores altíssimos, né, comercializados, não era uma pequena economia, uma microeconomia, como se falava. Então a prefeitura foi cobrada pela associação comercial, pelo Sindlojas, pela sociedade, né, por toda a sociedade. Na verdade, Canela chegou a 99,9% da população, inclusive as pessoas que são ativistas, né, dos povos originários, entender que ali não é o lugar de ter esse comércio.
Então a gente tem outros espaços públicos da cidade que podem ser comercializados, porém eles não aceitaram. E outro detalhe também, os guaranis, que são pessoas humildes e que residem em Canela, esses que estavam comercializando nem em Canela residiam. Não, nenhum, né? Não tem nada. Eles moravam numa casa alugada e na baixa temporada iam pra Capão da Canoa. É, né? ninguém morava aqui. E ainda trancavam ali, atrapalhavam até os povos originários locais, de certa forma, porque os povos originários locais comercializam artesanato. Exatamente. Inclusive nas nossas feiras. Comercializaram na festa colonial, comercializam no sonho de Natal, comercializam na Páscoa. Tem uma banca para eles, dos povos originários aqui locais. Eles recebem apoio da Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde, Secretaria do Meio Ambiente, né? Tem a cultura muito ativa, eles participam de todos os editais praticamente culturais de Canela. Livros lançados. Eles participam do conselho. O conselho é sempre apoiador deles, muito apoiador. Inclusive audiovisual, fizeram filmes. Assim que Maurício tem livros, né? Exatamente. Então a Canela nunca foi uma cidade preconceituosa, uma cidade contra. Inclusive foi sempre ao contrário, uma cidade aberta, né? A multiplicidade de ideias e de povos e de pessoas. E aí se criou uma narrativa que a cidade era contra, que a cidade era... Um vídeo que circulou, distorcida, né? era fake, né? É um vídeo fake, porque o que aconteceu ali foi uma contenção da brigada, que é o trabalho deles, né? Eu não entro no mérito da forma que eles trabalham não, mas com certeza com nenhuma agressão, né? Porque ali, num outro vídeo demonstra que pessoas fiscais foram agredidos antes. 2 fiscais. E óbvio, aí a brigada vai conter quem tá agredindo, o agressor, então eles vão segurar, não bateram em ninguém. Seguraram porque houve primeiro uma agressão. Então, e a pessoa que estava lá fiscalizando, ele não estava fazendo mais que o trabalho, ele é a Receita Federal e a Prefeitura. Então, eu acho que tá bem claro isso, que não foi feito nada de fora da legalidade. Agora, o que vai acontecer posterior, a gente tem que aguardar, porque tem gente falando que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, eu espero, né, que seja feito tudo dentro do que diz a Constituição Federal e a legislação, né? A gente não pode. Acima de 20 mil reais, ninguém no Brasil pode comercializar produtos sem origem, sem nota fiscal. Senão, cabe à própria Polícia Federal fazer investigação, né, sobre isso, né, é legislação. Então, ali eu não sei o que a Receita Federal que apreendeu as mercadorias. Dessa vez foi diferente também. Nas outras operações era a Prefeitura que apreendia as mercadorias. Dessa vez não, foi a própria Receita Federal. Então é um outro momento, assim. E a gente espera que seja cumprido, né? Que seja respeitado também pelos órgãos de proteção, pelos órgãos de controle e também pelos próprios povos originários. Como a gente respeita eles também têm que respeitar a população, a população civil do país, né? Que são todos que têm que cumprir as obrigações e respeitar as leis, né? A nossa legislação vigente, a nossa Constituição Federal, que sempre tanto se utiliza para falar, né, dos direitos e garantias individuais. Nós também temos direitos e garantias individuais como cidadão, Óbvio, né? sim. Então a gente tem, e a sociedade também. E aí a sociedade também precisa de harmonia social, né? Também é um princípio constitucional. E isso não está gerando harmonia. E os deficientes têm o estatuto também da pessoa com deficiência. As crianças, elas também têm garantias. E ali estava sendo muito complicado, porque ao redor da igreja, além da situação de ter um comércio regular, atraíam outros tipos de comércios piores, né, e mais complexos. E aí tem escolas ao redor, tem crianças, tem uma situação dos turistas, aí já teve vários episódios de crimes ao redor da igreja. Então é muito complexo isso. A gente acha que ali não é momento e nem lugar de ter comércio nenhum ao redor da igreja. Perfeito. Continua? Segue daí, Cabelo. Então tá. Prefeito, já que a gente tá falando e teve envolvimento, obviamente, também das forças de segurança, queria que falar um pouquinho sobre segurança pública, né? A Canela, assim como outras cidades, padece com situações com facções, com mortes, com guerra entre facções. E eu queria ver contigo como que tu tá vendo esse momento. Eu tenho notado que tem mais brigada militar na nossa cidade ultimamente. Pelo menos tem aparecido mais, inclusive, notícias de brigada militar fazendo a questão ostensiva na cidade. O efetivo mais visível, mais presente. Exatamente. Né? Como que tu tá vendo isso? E é uma questão que até foi discutida na Câmara nas últimas semanas, o auxílio moradia, de repente, para policiais militares, porque a gente sabe que Canela e Gramado, por exemplo, tem um custo mais alto de um aluguel, um custo mais alto de vida. Então, para captar
mais policiais militares. Como que tu tá vendo isso e tu acha que existe essa possibilidade de um trabalho junto com a Câmara de Vereadores para a cidade conseguir ter mais efetivo policial? Eu acho que a gente vai ter que trabalhar em conjunto com a Câmara para poder criar uma solução nessa questão do auxílio, né, para a segurança pública. Isso eu acho que é um passo importante, né? A gente também vai ter o GGI, que já tem uma lei, mas agora ela não era aplicada, né? E a gente está estruturando para a gente ter uma secretaria de segurança que seja de zeladoria. Mas isso não vai resolver o problema de Canela e nem de outras cidades. O que vai resolver o problema de Canela é investir na educação, que é o que a gente está fazendo. A gente está fazendo o turno integral, chegar a 100% daqui 1 ano, 2, mas qualificando as escolas. A gente precisa reformar e comprar e adquirir escolas novas, construir escolas novas. Tem um novo CIEP em Canela, mas um CIEP municipal com estruturação, com espaço de lazer, até com piscina. Eu falo isso aí, o pessoal questiona, mas de onde vai tirar recurso do próprio Fundeb? Com planejamento. Seria na celulose esse CIEP? Com certeza, é o espaço adequado para ter um CIEP, né? Até a Severino, a Ernesto Dornelles ali, as escolas são todas pequenas, se for ver. A Severino ainda é grande lá no distrito, né? Mas a gente tem muitas escolas, só que elas são pequenas. E a gente tá reformando todas. Eu tenho aqui a listagem, só que são pequenas reformas, fazendo um banheiro, trocando os split, arrumando uma sala, trocando um telhado todo de uma escola. No caso, grade, cerca. Porque a gente tinha escolas como quando nós assumimos? Sem portão, sem grade. Santa Marta, a Noeli, ela não tinha grade, não tinha portão, não era cercada, não tinha parquinho para as crianças, tava abandonada, não tinha acessibilidade, não tinha cor. Ela era uma escola toda branca. Tu imagina tu ficar o dia inteiro numa sala toda branca, com as janelas brancas, com as portas brancas, com o forro branco, a parede branca. Isso faz mal para a saúde mental da criança. Então o que a gente fez? Pintou, coloriu, um azul clarinho, uma corzinha. Arrumamos o pátio. Agora estamos colocando brinquedos. Vamos limpar, cercar o pátio, porque as crianças nas escolas, eles ficam até ser pré-adolescente praticamente, ou adolescente. Eles começam no 0, né, infantil, e vão até o 9º ano. Já vão estar com 14 para 15 anos, às vezes alguns. Então ali é o lugar onde eles não vão entrar pro lado errado. E aí eles vão ter a oportunidade de ter uma educação com cultura, com esporte, com estrutura. Então o que eu penso assim, falando de médio e longo prazo, né? Depois outros prefeitos vão dar continuidade. A gente vai começar esse ano, já começamos essas reformas. Depois a gente vai começar, a gente vai ter que fazer um concurso público para a área da educação. É inevitável, tem que ser feito em Canela. A gente vai ter que investir cada vez mais em todas as nossas escolas. A gente tem o turno integral em Canela, mas ainda tem o IDEB muito baixo. O IDEB desse ano vai refletir as provas do ano passado, mas a gente quer que nesse ano as provas dos alunos já vão melhor, que vai ser o do ano que vem, e assim por consequente, né, aumentando, o IDEB melhorando, e também Canela se tornar a cidade do Rio Grande do Sul que tem o maior número de turno integral, já é hoje a segunda em percentual. Mas em número de alunos é a primeira. Em percentual nós somos a segunda. A primeira é a Araricá, que é bem pequenininha, mas todo turno integral é 100%. E nós somos a primeira em número de alunos em turno integral do Rio Grande do Sul. E o ano que vem nós vamos ser a primeira em percentual também, porque daqui 1 ano e meio, 2, a gente está em 100% também, mas com os alunos. E no Brasil, Canela é a 13ª, de 5.500. E claro, esse sistema do turno integral, ele vai começar a dar um reflexo nessa questão de diminuir violência, melhorar a oportunidade daqui uns 4, 5, 6 anos. É médio e longo prazo. Ele vai aumentar. As crianças que estão lá vão sair com uma formação melhor. E estão recebendo 5 refeições. Eles estão dentro da escola o dia todo, estudando, aprendendo. Então, assim, eu acredito muito nisso. A gente investir em educação e esporte, né, na nossa rede, e vai melhorar os índices e também controlar o crescimento desordenado. O que Canela sofreu nos últimos anos não foi por motivo de Canela, não foi um problema que Canela causou. Canela foi quem sofreu com o impacto do crescimento empresarial gigantesco de Gramado. Essa é a verdade. Gramado tem 800 CNPJs de restaurantes, Canela tem 160. Gramado tem 20 mil leitos, inclusive tem um decreto contingenciando, e Canela tem só 6 mil leitos. Então, óbvio que esses 51 mil moradores, pessoas que migraram pra cá, não migraram pra morar em Canela. Eles migraram pra
morar Trabalhar em Canela em Gramado. pra trabalhar em Gramado. Eles não vieram morar em Nunca, né? Canela pra trabalhar em Canela. Eles não queriam e nem sabiam que tinha essa possibilidade. Talvez até achavam que Canela era Gramado, que era fazia parte. Então, na verdade, isso é uma realidade que Canela tem que enfrentar. Por isso que nas épocas eu sempre discuti sobre isso de questão habitacional. Habitacional não é um problema de Canela, é um problema regional. É regional. Com certeza. Porque esse crescimento que teve não tinha os trabalhadores, não tinha mão de obra para esse crescimento. Mas a mão de obra veio para Canela. E Canela, como tinha toda essa questão de áreas gigantes, começaram de forma clandestina Tem invasões, né? ter invasão aqui, invasão ali. Hoje, Canela tem 24 áreas, que são áreas de risco, né? Para serem resolvidas. Gramado tem mais área de risco em termos de possibilidade de deslizamento. Canela tem mais áreas de risco, digo, de risco de falta de saneamento, Risco de social. violência, risco social. Não necessariamente que vai ter um deslizamento lá, mas é uma área boa, né, em termos de geológica, mas é uma área que não tem regularização, que não existe IPTU, que não tem água, às vezes, aí é puxado uma água, é puxado uma luz. Então isso aí tudo a gente vai ter que trabalhar em REURB e algumas, inclusive, migrar. E não é fazendo mais casas e trazendo porque vai vir mais gente. Aí não vai resolver o problema também. E Canela criou um problema que eu acho que aí tem que ser enfrentado do orçamento público. Porque o nosso orçamento ele é excelente para ser de uma cidade de 40 mil habitantes, 41 mil. Seria um orçamento fantástico para ter 15 anos atrás, talvez. a melhor saúde, melhor educação, melhor sistema de serviços públicos. Mas não é um orçamento bom para uma cidade de 52, 53 mil habitantes. Que é o que parece ter e pode ser que tenha mais, né, prefeito? Te cito um exemplo. Gramado. O orçamento de Gramado está em 600 milhões. Eles têm 40 mil habitantes. Canela tem um orçamento que vai dar 300 milhões. Mas 200 milhões é vinculado. Então, 100 milhões livre. E desses 100 milhões livres, 50 milhões é saúde e educação, dos livres. Já é vinculado o próprio livre. Sim. Então, tu tem 50 milhões de recurso livre pro ano inteiro para todas as pastas de Canela. A conta não fecha. É menor que São Francisco, quase, praticamente. Aí, se tu pegar e analisar, outro detalhe, Canela tem menos habitantes que Carazinho. Mas Carazinho, uma cidade lá do centro do estado, que não é considerada uma cidade rica, eles têm um orçamento de 400 e tantos milhões. E tem 60 mil habitantes. Eles são quase o mesmo tamanho que nós, praticamente. Lá tem produção também rural, tem bastante Exato, coisa, né? mas o orçamento deles é melhor que o nosso. Então, assim, se a gente pegar e começar a olhar orçamentos de cidades, Canela tem o destino turístico, que não tem como comparar, tem um potencial gigante de crescimento na área do turismo, tem que qualificar o produto para colocar na prateleira um produto classe A, que eu acho que é isso que falta em Canela, a gente qualificar o nosso produto, agregar valor a ele, como um produto classe A, não B, C, D, né? A gente tem que ser classe A, Canela, e estabelecer isso e estabelecer limites das questões de regularidade, das questões de limpeza, das questões de zeladoria do município e de prognóstico para o futuro de uma cidade classe A, né? E a periferia vai crescer junto, porque se o município cresce, todos crescem, né? Essa é a realidade. Se o município empobrece, todo mundo empobrece. Então a gente precisa, na verdade, hoje é o município enriquecer com qualidade, dando qualidade de vida sustentável, gerando empresas, trazendo empresas de qualidade e não aumentando a população. A população não precisa mais aumentar. A gente está no limite de população já, se a gente analisar. O que a gente precisa aumentar são empresas. Empresas desde pequeno comércio, serviço, até uma indústria, que parou, né? No tempo as indústrias, a gente está trabalhando agora O distrito industrial precisa ser desenvolvido ampliar também, um distrito né? industrial. Né? Nesse novo plano diretor tem previsão de ampliação de novas áreas para distrito industrial. Hoje precisa isso em Canela. Então a minha visão é essa. Não sei se eu consegui resumir. Sim. É uma visão um pouco diferente. Nós não temos interesse em crescimento de população nenhuma. Já tem população, já tem mão de obra, tem serviço, tem emprego. O que precisa agora é qualificação da nossa rede, né? Seja de serviços, por isso que tá tendo tantos cursos do Sebrae gratuitos lá no Sídica, que já tinha antigamente, agora foi reforçado ainda. A gente também está trabalhando essa questão das escolas e trabalhando outras parcerias, até o Ismael que está cuidando disso hoje, para a gente trazer mais oportunidade de qualificação para os empreendedores e também os pequenos, né? Os grandes já têm essa capacidade de buscar apoio, de fazer coisas maiores, mas para os pequenos e também para as pessoas, porque hoje
tem uma lista gigante da SIC, todo dia sai, de oportunidade de trabalho. Sim. Aí tu bate na ponta, às vezes o cara diz que não tá conseguindo trabalho. E aí tu fala com o empresário diz, não tem ninguém pra trabalhar, tá difícil. Todos os dias a gente recebe Então aqui. é uma coisa que não fecha, né? Uma informação com a outra. Se existe o trabalho e não tem gente, não é que não tem gente, a gente tem, talvez não tenha a qualificação ou a vontade. Às vezes é Muitas vontade vezes é vontade. de aprender e de trabalhar. Porque emprego tem pra quem quer aprender. Ninguém nasce sabendo tudo. Tu aprende, aí tu pede a orientação pra alguém que entende, ele vai te ajudar, vai te ensinar, vai te mostrar a forma de trabalhar. Então é isso que a gente tá tentando construir agora também junto com a UX. A gente tem falado bastante, daí tem a Unicinos que presta a assessoria lá pro Sídica, tem outros grupos que também, o Sebrae, que tá bem presente em Canela. A gente tá reativando a Manuela, que é a adjunta da gestão, começou uma conversa também com o Grupo S. Lembra que a gente tinha escola do Senai em Canela? Eu acho que falta muito também escola técnica, né? Eu acho que Canela urge uma escola técnica. A gente tem que ir pro intervalo, né, Léo? Isso, qualificação. E aí na volta a gente continua esse papo, prefeito. Porque eu acho que é importante a gente falar sobre também essa parte no segundo grau mais qualificante, por mais que a gente saiba que isso também é responsabilidade do Estado. Outra né? coisa, não falei, só pra resumir, o que eu falei da Manuela, eu lembrei também, ela também tá tratando agora junto com os empresários de buscar fazer uma parceria, modelagem disso, de como fazer, para que foi um pedido meu, assim, desde o início, só que tudo demora um pouco pra trocar todas essas paradas de ônibus do nosso centro que não são nenhuma turística. São paradas de ônibus muito ruins, né? São de pinos, não tratado, com brasilite da pior qualidade, tudo sem banco quase. Aí a gente pegou uma modelagem parecida com aquela que tem na frente da Broker, que é com ferro, com acrílico, uma coisa mais bonita. Aí tá o arquiteto do turismo, o Bazac, está desenhando um projeto. E aí a Manuela já fez reuniões com vários empresários ela me deu um feedback que foi bem positivo. Que o pessoal disse, não, a gente apoia, inclusive faz a parada, né? E aí a gente tava fazendo um cálculo, levantamento de quantas que tem na área central para substituição. Isso também faz parte daquilo lá do início que eu falei de requalificar, porque não pode tu ter uns galpão solto no meio da calçada no centro onde que é turístico, que até as pessoas não olha aquilo dali, não só o turista, o próprio canelense vê, isso aqui os caras não se importam com nada, estão fazendo de qualquer jeito. Assim vai melhorar, todo mundo já se sente melhor, né? Tudo tem que estar alinhado, né? Desde uma parada de ônibus a toda a estrutura que a prefeitura está investindo cada vez mais, e qualificação também é um dos pontos bem importantes. A gente vai pro intervalo, na sequência eu vou trazer participações dos nossos ouvintes, que o WhatsApp já tá bem agitado aqui, todo mundo querendo fazer perguntas pro prefeito Gilberto César. Um rápido intervalo, já voltamos aqui no GJR, na Clube 885, muito mais que rádio. Grande Jornal Regional.